entregamos, Senhor, o teu servo, Senhor, em tuas mãos, ó Pai. Senhor, como o Senhor sempre tem feito, Senhor, usa o teu servo, Senhor, como um canal de bênção, Senhor, para esta igreja, Senhor, para edificar, para exortar. Senhor, em nome de Jesus, revela a ele, Senhor, que estiver oculto na tua palavra. Traga a memória, ó Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem falado ao coração do teu servo para trazer à tua igreja. Assim, Senhor, nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Juízes, capítulo 14, versículo 14, somente a parte A. Juízes, capítulo 14, versículo 14, somente a parte A. Mais uma vez agradecer ao pastor Alex, pastor Letícia, pela oportunidade de poder trazer a palavra do Senhor. Deus abençoe essa igreja, todos os membros. Estou com minha esposa também hoje. Glória a Deus. É somente a parte A. Eu vou ler aqui. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Podeis vos assentar. Meus irmãos, o período de Juízes na Bíblia, ele teve início por volta de 1375 a.C. Após a morte de Josué, o povo de Israel já estavam estabelecidos na terra prometida. E por aproximadamente 350 anos, esse tempo ele foi marcado por ciclos de idolatria, opressão estrangeira e libertação por líderes levantados por Deus. Entre os mais conhecidos está quem? Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Sansão e o último juiz, Samuel. Toda vez que Israel quebrava sua aliança com Deus, Deus permitia a opressão dos povos inimigos para trazer Israel de volta. Para Débora foram os cananeus, para Gideão os midianitas e para Sansão os filisteus por 40 anos. E é justamente sobre Sansão que vamos falar essa noite. Glória a Deus, aleluia. O pastor Alex já deu uma introdução. O pastor Alex, na verdade, já deu uma introdução. Deus usou ele muito. Mas o que mais me intriga nessa história é a forma como Deus põe em prática a sua escolha. Presta muita atenção nesse texto, que ele tem umas coisas que vão aparecendo do nada. Veja isso. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás,
e terás um filho. Juízes, capítulo 13, versículos 2 e 3. Já reparou que toda pessoa escolhida por Deus passa por um processo? Vou repetir. Já reparou que toda pessoa escolhida por Deus passa por um processo, por situações difíceis, seja ela na concepção, no nascimento e no decorrer da sua vida. Pessoas assim são forjadas por um propósito maior nas mãos de Deus. E a Bíblia tem vários exemplos de pessoas assim. João Batista, ele vem com um propósito, abriu o caminho para o Senhor. Jesus Cristo vem, o Espírito Santo concebe Maria. Jesus nasce para um propósito. Outra pessoa que passou por um propósito, Jeremias. Deus levanta ele como profeta, ele foge, ele corre. Senhor, eu sou uma criança. Jeremias, é a hora de falar aquilo que eu vou colocar na sua boca. O Senhor aparecia para ele. Paulo, perseguidor dos judeus, de repente, no caminho de Damasco, no encontro com o próprio Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Muda totalmente a trajetória dele. Você está entendendo que pessoas assim, que nascem dessa forma, que passam por vários processos no decorrer da sua vida, elas têm um propósito maior nas mãos de Deus? Já reparou isso? Como parece assim, que quando Deus te escolhe para um propósito, já no ventre da tua mãe, o inimigo da nossa alma, ele já começa a trabalhar. Você está entendendo? Então, são vários exemplos aqui na Bíblia dessas pessoas que passaram por um processo. Agora, para aí por um minuto, para aí onde você está, por um minuto, e começa a lembrar da tua vida, até esse momento em que estamos reunidos. Com certeza, foi e é difícil, mas tem um propósito maior. Lembre-se disso. Por mais dificuldade que você esteja passando até esse momento, lembre-se, tem um propósito maior. Agora, veja o que Deus ordenou em relação a Sansão. Preste atenção. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Juízes 13, 3 e 4. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. Você sabe a diferença de querer e receber? Alguém tem noção aqui? Alguém sabe qual é a diferença de querer e receber? Preste atenção. Querer é você plantar uma semente, cuidar da terra, regar a muda até ela crescer e dar frutos. Quer um exemplo disso
isso aqui que eu estou falando? Quem lembra lá de 1 Samuel 1, versículo 11? A oração que Ana fez. Penina tirando onda com Ana, humilhando Ana. Ana vai lá no templo, dobra o joelho, ora, chora, clama, ao ponto de Eli achar que ela está embriagada. Mas não, Ana estava clamando com tanto fervor que ela chegava a espumar com a boca, trancar os dentes, a ponto de ele pensar que ela estava embriagada, mas ela estava clamando ao Senhor. Isso é querer. Ela queria ter um filho, porque a madre dela é cerrada. Ela foi lá, dobrou o joelho, orou, se humilhou ao Senhor. Isso é querer. Agora, o receber. Já o receber é o ato de colher um fruto, aceitando que ele pode ter o tamanho e um sabor diferente do que você planejou. Olha que interessante. Você viu no texto a mãe de Sansão, a qual o nome não foi nem mencionado na Bíblia, orando, chorando, pedindo um filho por ser estéril ao Senhor. Olha que interessante. Ana quer. A mãe de Sansão recebe. Está entendendo que tem uma diferença? Com certeza não. Até Manoá, que era o pai de Sansão, que significa descanso ou paz, não planejou esse filho. Ele recebeu como um propósito de Deus. Olha só, nem o pai de Sansão planejou esse filho. A mãe também não. Veja aqui o texto. Eu vou te mostrar no texto. Olha só. Então disse Manoá. Isso ele falando, porque o anjo do Senhor veio para a esposa dele e disse que ela iria gerar um filho, mas não veio para Manoá. Então ele pede, ele ora a Deus para que aquele mesmo anjo do Senhor se apresentasse a ele. Aí ele se apresenta de novo à mulher. A mulher vai e chama ele para ele falar com esse anjo do Senhor. Aí quando ele chega nesse anjo do Senhor, ele fala: então disse Manoá, cumpram-se tuas palavras, falando ao anjo do Senhor. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Está entendendo o querer do receber? Lembra da oração de Ana? O que ela fala? O que ela promete ao Senhor? Como é que é? Se me deres um filho varão, eu entregarei para o Senhor. Viu a diferença? Ana, se me deres um filho do varão, eu entregarei para o Senhor. A criança, Samuel nasce, mama, chega na idade, é circuncisado, ela vai lá e cumpre. Toma. Cria porque é a promessa que o Senhor me deu e eu quero que ele... Que ele o quê? E é o voto que eu fiz. Ela cumpre. Já Manoá e a esposa, eles nem sabiam qual era o propósito de Sansão. Eles não pediram Sansão. Sansão apareceu para eles, entendeu? Texto, eles falam com o anjo do Senhor. Qual o modo de viver e o serviço do menino? Isso aqui é algo que alguém recebeu alguma coisa e falou assim: o que eu faço com isso? Está entendendo?
Esse texto aqui tem umas coisas assim meio doidas, né? Qual dos dois caminhos você tem levado seus filhos e filhas? Você quis ou recebeu? Se quis, assim como Ana, então continue cuidando e zelando pela bênção do Senhor. Agora, se recebeu, redobre a atenção no cuidar para não perder para o mundo. Aleluia! Se você quis, redobre a atenção, pega no pé. Presta atenção no que está fazendo. Sabe por quê? O receber ele pode se tornar permissivo demais. A permissividade, muita permissividade, gera problemas. Muitos problemas. Tem coisa que você precisa, ó, daqui para lá você não vai. Meu Deus. Daqui para lá você não passa. Lá na frente ela ou ele vai te agradecer. Porque se você quis, tu tem que cuidar. Agora, se você recebeu, mesmo você não querendo cuidar, tem um caráter de cuidar. Sabe por quê? Porque se não cuidar, igual Manoá e a mãe de Sansão, que não teve nem o nome mencionado na Bíblia, você vai ver aqui no decorrer da passagem que muitas coisas aconteceram por permissividade. Deixa eu fazer. Não é assim. Preste atenção agora. Olha só como começam as coisas. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate, das mulheres dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Juízes 14, versículos 1 e 2. Olha o início do problema. Se Deus te colocou em lugares altos, é para você permanecer em lugares altos. O que é que você vai fazer em lugares baixos? Davi estava no alto e olhou para baixo. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado para a família dele? Tragédia total. Davi estava no alto, olhou para baixo, viu que não era para ver. Estando no alto, olhou para baixo, viu que não era para ver. Você está entendendo? Sansão, além de descer geograficamente, porque onde ele morava, na colina, para o lugar que ele foi, ele desce geograficamente, ou seja, espiritualmente, porque se você for em Israel, ninguém fala eu desço para Israel, eu subo para Israel. Israel é lugar de subida, não de descida. Meu Deus! Está entendendo? Sansão, além de descer geograficamente, ele também olhou e foi fisgado por aquilo que era proibido. Ele vai lá em Timnate, ó, lá do alto, ó. Aqui Sansão, lá do alto, ó. Olhou lá em Timnate. Ih, rapaz. Eu quero ela. Eu quero ela. Eu quero ela. Olhou, ó Sansão, ó, lá em Timnate, ó, igual Davi no terraço. Eu quero ela. É ela que eu quero. Ele também olhou e foi fisgado por aquilo que era proibido. Quem é separado por Deus tem que ser guiado pelo Espírito e não pelos olhos enganosos. Quem é separado por Deus
tem que ser guiado pelo Espírito, não pelos olhos. E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Olha o problema. Toma-me ela, porque ela agrada os meus olhos. Davi, lembra mês passado que eu falei? Davi olhou e fez o quê? No capítulo 11, enviou Shaddai. Para ele aqui, para Sansão aqui, não teve nem isso. Ele já mandou tomar logo também. Apesar do aviso do pai e da mãe para Sansão, aí eu já botei do meu jeito aqui. Rapaz, tem tanta moça de família aqui na nossa tribo, e tu quer uma piriguete dos nossos inimigos? Assim, botando nas minhas palavras, não é isso que está escrito lá. Você está entendendo? Mas é justamente isso aqui, rapaz. Tu está dentro de uma tribo. Tu vai buscar lá fora. Tu vai buscar alguém lá fora. Por que tu não busca alguém da tua tribo? Eu lembro quando eu conheci Kátia. Aí eu estava, né? Eu fico até de madrugada, eu fico viajando na palavra do Senhor, né? Aí eu fui me colocando dentro da palavra. Eu falei, cara, quando eu conheci Kátia, né? Eu morava no terceiro andar. Aí olha a minha viagem louca. Eu falei, caramba, acho que eu sou o Sansão. Em vez de Sansão, eu sou o Portão. Porque aí eu desci e fui lá pro bar. Aí Kátia saiu com um ponto, um namorado bonitão, com olho azul. Só que ela foi pro cinema com ele. Mas ele queria avançar o sinal, entendeu? Ele já queria ir direto nos finalmente. Aí eu tô sentado lá, né? Aí Kátia chegou do jeito dela, falando. Aí eu tô lá quietinho. Aí daqui a pouco, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, papo vem. Aí daqui a pouco, né? A gente ficou. O papo estava em 4 pessoas, né? A dona do bar, eu, ela. Aí daqui a pouco o papo foi se direcionando, ficou eu e ela, pá. Aí tinha uma festa perto das casas. Ela falou, falei, pô, vamos lá na festa? Fomos andando. Chegou na festa, aí daqui a pouco chegou uma filisteia lá que dava um pega nela. E tava eu e Kátia. Aí eu, pô, aquele lance, né, olho no olho, eu falei, pô, tô doido pra dar um beijo na tua boca. Falei, tô doido pra dar um beijo na tua boca. Aí ela ficou assim, tá? Aí passou. A filisteia chegou e babou o negócio, mas aquilo ali eu senti que ia gerar um fruto, né? Aí no outro dia eu tô lá em Cândido de novo, né? Aí eu desci de novo. Fui lá, né? Fui lá pra Timinati, né? Aí chegou ela com a amiga dela, nossa amiga também. Aí estamos tudo lá em Timinati reunido, né? Aí desceu o portão, né? Aí tô lá. Aí eu olhei, falei com ela assim, fiz um gesto para ela ir para um lugar. Aí eu assim, tinha um trem assim, aí papo vai, papo vem. Aí quando ela chegou lá no trem, né, aquele desenrolo, aí eu fiquei pensando assim, pô, aí lembrei, cara, olha só, cara. Aí eu lembrei da força da Sansão, né? Falando sobre a força de Sansão. Aí eu falei, caramba, eu fiz igual o Sansão. Eu dei um abraço do urso, meus pezinhos ficou assim. Eu fiz igual o Sansão, então. Dei um abraço pequenininho, dei um abraço do urso que achou que você estava prendi ela. Eu nem para sair dali. Não tem como sair, né, cara? Aí eu fiz uma endoscopia, né? Tô lá até hoje. Aí eu fiz a endoscopia nela.
Quer dizer, eu dentro da viagem do texto, cara, assim, Então, viver o texto. né? Vivendo o texto, né? Então, é aquilo. Aí, minha mãe ia vir hoje. Aí, por que eu falei isso? Minha mãe ia vir hoje. Aí minha mãe, quando soube que eu estava pegando ela, né? A outra foi lá, a outra que eu estava dando os pegos, foi lá reclamar com minha mãe. Aí minha mãe ligou para ligar a coisa dela. É só uma macumbeira, desgraçada, não sei o quê. Querendo amaldiçoar a Filisteia. Entendeu? Mas ela permaneceu. Ela permaneceu. Tudo da viagem dentro do texto, cara. Então foi isso. Eu pensei isso, rapaz. Tanta moça de família aqui para você, na nossa tribo, e tu vai pegar o piriguete dos nossos inimigos. Sabe o que é isso? É quando a carne começa a dominar quem era para ser espiritual. Por isso que tem muita gente chamada por Deus que está tomando decisões no eu quero e não no que Deus quer. Meu Deus. Você está entendendo? Quando a carne começa a ser dominada pelo pecado, presta atenção. A gente não consegue pôr em prática o eu quero, o que Deus quer. A gente começa a pôr em prática o que eu quero. É verdade, Senhor. Aí, o texto segue. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscavam a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam Israel. Na verdade, eles dominaram por 40 anos. Agora, tenta entender isso aqui como eu entendi. Pois seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Ou seja, que a concepção de Sansão vinha do Senhor, realmente vinha do Senhor, porque ele entra para a galeria de heróis em Hebreus 11. Vinha do Senhor. Agora, pensa comigo, com relação ao caráter de Sansão, as coisas que ele fez no decorrer da sua vida, Sansão, ele poderia ter uma escolha positiva ou negativa. Por que eu falo isso? Porque o pastor Alex até falou. Olha só, em 1 Samuel, versículo 24, capítulo 24, versículo 4 e 7, é o capítulo em que Deus entrega o rei Saul a Davi. Assim como Sansão, ele foi gerado para um propósito, só que você vê que a carne dele é tendenciosa demais. Ele não faz aquilo que ele tem que fazer da forma correta. Porque você viu, ele já começou errando aqui, descendo geograficamente, ou seja, descendo espiritualmente, olhando uma mulher que não é da tribo dele, entendeu? Totalmente diferente de Davi. Davi teve a oportunidade, foi Deus que deu Saul na mão dele. Hoje eu tenho te dado o teu inimigo, o teu inimigo nas tuas mãos. Dentro da caverna ele vai e corta um pedaço da orla de Saul, mas quando ele vai matar o coração dele, ele sente no coração que aquilo ali não era errado. Ele poderia matar? Poderia, porque Deus falou com ele, estava entregando o inimigo, mas ele teve um temor, ele teve um caráter de não fazer aquilo. Sansão é totalmente diferente.
Sansão não quer saber de nada, ele vai embora. Ele não tem temor nenhum. Ele não tem temor nenhum, totalmente diferente de Davi. Davi tem temor. Apesar de Deus ter falado, mata Saul, eu estava autorizado a matar Saul, ele não fez aquilo que Deus mandou, mas por um bem maior, entendeu? Já Sansão não, olhou, mandou o pai buscar a mulher, aí tu vai vendo. Desceu, pois Sansão com seu, olha só, de novo, desceu, pois Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, olha só, presta atenção nisso. Eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o pai nem sua mãe deu a saber que tinha feito. Aqui, Sansão, além de descer novamente ao buraco, porque ele vai lá de novo onde ele não tinha que ir, ele ainda leva o pai e a mãe. Sabe o que Sansão fez? Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar do abraço do tamanduá? Já ouviu falar do abraço do afogado? Já ouviu esse termo? Mas o buraco e leva outro junto. Agora tu já ouviu falar no abraço do tamanduá? Olha só. Olha só. Pastor Alex, fica aqui para mim. O pastor Alex, fica aqui. O pastor Alex, eu sou o tamanduá. O pastor Alex é como se fosse um urso, ele vem me pegar. Olha o que o tamanduá faz. O tamanduá é pequenininho, não é o tamanho do urso. Olha o que o tamanduá faz. Me abraça aqui. Ele me abraça. Só que o tamanduá, ele tem umas garras enormes, ele crava nas costas e rasga. Esse é um abraço, é uma defesa do tamanduá, tá? É uma defesa. Quando ele se sente acuado, ele abre os braços. Aí você, que bonitinho, tu vai e abraça. Só que ele tem umas garras enormes, ele crava nas costas e rasga. Ele mata onça, mata urso. Esse é o abraço do tamanduá. Sansão dá um abraço do tamanduá do pai e da mãe. Por quê? Porque ele, olha só, agora vamos pensar juntos. Sansão, ao chegar nas vinhas em Timnate, no texto original hebraico, refere-se ao leão em Kefir Ariote. Lembra que aqui no texto, como é que está falando do leão? Olha a diferença que faz, cara. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Olha só. Chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão saiu rugindo. Um filho de leão, tu vai entender. Como que você entende aqui? Eis que um filho de leão saiu rugindo. Tu vai entender que é um filhote. Está entendendo? Porque outras traduções falam que é um jovem com força. Entendeu? Realmente falam isso. Só que isso também significa que ele é um leão na sua flor da idade e está no auge da sua forma física. Entendeu? Só que a sua função na alcateia é defender o território, afastar os leões machos, porque se um leão macho chegar no território, tomar o território daquele macho, a primeira coisa que ele comete é o infanticídio, ele mata as crianças, os filhotinhos todos, para a leoa entrar no cio de novo, entendeu? Proteger a alcateia e a reprodução
Sansão, a função de caçar é da leoa. Então, por que esse leão atacou Sansão e o Espírito do Senhor se apossou dele poderosamente, a ponto dele despedaçar o leão? Por quê? Por que o leão vai te atacar se ele não tem essa função? Por quê? Preste atenção no que eu vou falar. Olha só, quem tem o Espírito do Senhor aqui dentro, ó, aqui dentro, quem tem o Espírito do Senhor aqui dentro, é reconhecido pelo inimigo da nossa alma. E sempre que você pôr os seus pés em território inimigo, você vai ser atacada ferozmente. Está entendendo? Que não era Sansão, era o que ele estava carregando. Está entendendo? Que era o que ele estava carregando. Davi matou o urso e o leão antes ou depois de ser ungido? Hein? Depois. Ele é ungido, e o que conta? Por que ele mata depois de ser ungido? Porque você lembra quando ele vai falar com Saul, ali ele relata, no 16 ele é ungido, no 17 ele relata que matou o urso e o leão. Entendeu? Ou seja, quando ele foi ungido, o que acontece? O Espírito do Senhor é com ele. Sansão é o que? Nazireu desde o ventre. Lembra quando Maria vai falar com a sua prima, como é que era? Com Isabel, que ela chega, olha outro nazireu desde o ventre. O que João Batista fez no ventre? Recebeu o Espírito Santo. Está entendendo a diferença? Então, não tem isso. Sansão já tinha, desde criança, o Senhor com ele, o Espírito do Senhor com ele. Assim como Davi. Davi trabalhava, mas na hora que precisou, o Espírito do Senhor foi com ele. Porque sem o Espírito do Senhor, ele não conseguiria fazer isso. Entendeu? Então, quando você tem o Espírito do Senhor aqui dentro, você certamente, seja qualquer território que você botar a ponta dos teus pés, você vai ser identificado. E o inimigo pode te atacar ferozmente. Entendeu? Ela, quando foi trabalhar lá do outro lado, naquela escola, o que tinha lá em cima escondido, numa sala? Tinha uma sala escondida cheia de coisa, oferecida. Por isso que ela era atacada direto, mordida, tomou uma dentada na virilha de uma criança, botaram 8 crianças doentes com ela, ameaçaram ela de morte na porta da escola. Tudo por quê? Porque ela queria fazer o certo. Está entendendo como é que é difícil? A coisa com a gente é difícil. Entendeu? Ferozmente, atacado ferozmente. Sansão mandou os pais dele por um caminho e veio por outro. Olha só, ele não entrou com seus pais, ele invadiu. Se ele tivesse entrado junto com seus pais, eles teriam visto ele lutando e matando o leão. Olha o texto. Porém, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Quer ver no texto a prova que ele invadiu e não entrou com seus pais? Olha só, olha o versículo 8. E depois de alguns dias,
ele voltou para tomá-la, a mulher que ele escolheu lá dos filisteus, que ainda não era Dalila, é a primeira esposa dele. Olha só, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Juízes 14:8. Apartar-se refere-se à ação contínua de desviar-se do caminho. Ou seja, Sansão, quando ele foi com os pais foram por um caminho. Sansão quis entrar na terra dos filisteus por outro caminho. Ele, além de estar num lugar que não era para ele estar, que eram os filhos dele, não faziam parte da vida deles, ele não faz igual os pais dele, não. Entram de frente para os inimigos. Ele entrou escondido. Aí, quando você entra escondido em território inimigo, tu quer o quê? O leão vai ser. Se você encarar o inimigo de frente, ainda assim ele vai te atacar, mas até moderadamente. Ele te ataca como se fosse um tamanduá. Agora, se você ir naquele território inimigo e você quiser entrar sem ser visto, tu vai ser atacado ferozmente. É verdade, Senhor. E entrar sem ser convidado ou entrar escondido podem gerar mais prejuízo ainda do que você entrar de frente. Está entendendo? Vai de frente e resolve. Vai de frente com o teu inimigo e resolve. Não tenta ir por outro lado, não. Senão vai dar ruim. Vai dar ruim. O teu inimigo vai vir ferozmente contra você. Você está entendendo? Olha só. Na Bíblia, ela mostra uma passagem em que Eliseu estava passando e por ele ser careca, cerca de 20 adolescentes começaram a botar pilha nele. Ele ora o Senhor, aparece 2 ursos do nada e mata os moleques tudo. Se pode acontecer isso da parte do Senhor, pode acontecer da parte do inimigo. Um leão não se levanta à toa, não é a função dele. O leão não se levanta à toa, não é a função dele, a função de caça é da leoa. Aquele leão não estava puro, porque ele não veio, ele veio por dentro das vinhas. Ele não podia beber vinho, ele não podia nem comer uva, por ser nazireu. Ele entra literalmente escondido no território inimigo, e Satanás levanta, usa quem ele está. Era o leão que estava ali, ele entrou nele e foi para cima dele. Só que o Espírito do Senhor, que já estava nele, se manifesta. Está entendendo? Apartando-se de desviar. Então ele se volta para pegar a mulher que ele escolheu. E saiu do caminho, encontra mel na carcaça do leão morto, pega, come, e para a lambança ser completa, ainda dá para os pais comerem. Olha no 10. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. Juízes 14:10. Esse banquete de casamento durava aproximadamente 7 dias.
Sansão, sendo nazireu, promove uma festa de beberragem para os filisteus, misturando a sua consagração sagrada com ritos que para ele era proibido. Sansão mistura tudo, cara. Ele, além de ir para a terra dos filisteus, agora ele levanta, dá uma festa de casamento de 7 dias. E o que está lá, que está escrito lá no original, tem o nome dessa festa, que quer dizer, eu esqueci, esse nome eu esqueci, Mishnot, sei lá. Quer dizer justamente isso, que é uma festa regada a bebida. Ou seja, um cara nazireu consagrado dá uma festa regrada à bebida para os seus inimigos. E era proibido para ele. É justamente nessa festa que ele transforma uma experiência pessoal em um enigma coletivo, que é o texto que eu iniciei. Aquilo ali é um enigma que ele passa para os filisteus. Sansão, ele tem um chamado poderoso, mas com escolhas erradas. Ele se envolve com as mulheres filisteias, mesmo sabendo que eram inimigas. O maior exemplo delas é Dalila. É porque o texto é longo, não dá para colocar tudo nesse pedacinho. Mas essa primeira mulher que a gente conseguiu alcançar aqui no texto, ela era filisteia também. Então, Sansão tem essa experiência com o leão, que ele mata o leão, despedaça o leão com as mãos. E o que acontece? Só que ele não conta os pais dele. E na outra vez que ele foi, quando ele foi buscar a mulher, quando ele volta para buscar a mulher para o casamento, ele se desvia do caminho, vai lá pelo caminho por onde ele veio, e o leão já estava morto há muito tempo, a ponto de ter uma colmeia de abelha dentro do cadáver do leão, ou seja, nos ossos. O que ele faz? Ele era nazireu, ele não podia tocar nada imundo, cadáver, não podia fazer nada. Ele vai, pega o favo de mel, come e ainda dá para o pai e para a mãe, cara. Você está entendendo? O cara realmente tinha o dom de Deus, mas ele era relapso demais com o dom que Deus deu para ele, cara. Ele não estava nem aí. Ele usava o dom dele para benefício próprio, está entendendo? Porque no decorrer daqui do texto, você vai ver que tem várias pendências que ele resolve por causa do dom dele, cara, que Deus deu, da força que Deus deu para ele. Desobedece o voto de nazireu, tocando no cadáver do leão morto, e comeu mel que nele estava, participou de festa envolvendo bebedeira, brincou com o pecado, revelando o seu segredo. Quando ele dá esse enigma para os filisteus, lá no início que eu iniciei o texto, os filisteus vão em cima da mulher e falam que vão tacar fogo na casa dela e nos bar dela, para elas conseguirem saber com ele qual era o enigma que Sansão passou para os filisteus. Aí ela vai com aquele jeitinho que a mulher tem, chorava, Sansão, você não me ama, não sei o que. Ela ficou nessa lenda. Aí ele foi, abriu qual era o enigma para a mulher. Aí a mulher foi, deu o enigma para o povo dela, filisteu, a primeira mulher dele. Aí no dia da festa, quando o enigma é revelado, ele se ira, ele mata 30 filisteus, toma roupa, porque
havia uma promessa que se eles revelassem, ele daria 30 favos de roupas e lençóis, né? Só como os caras conseguiram, através da mulher que ele escolheu, que a mulher vomitou, conseguiu tirar dele, aí ele se irou, foi lá, matou 30 caras, tomou as roupas e deu para os caras. Ou seja, usando o dom de Deus para algo que não era para Deus, para algo próprio. Está entendendo? Agia movido pela carne, matou os homens por vingança pessoal. Em vez de cumprir o propósito espiritual, ele usou o dom de Deus, o dom que Deus lhe deu para resolver conflitos pessoais. Falta de domínio próprio, não controlava seus desejos, especialmente os sexuais. Por que ele não controlava os seus desejos, especialmente os sexuais? Porque a primeira mulher dele, a Bíblia não fala que eles tiveram uma relação sexual para ele poder vomitar o que ele sabia, que era o enigma, né? A Bíblia não fala isso. Mas como é que, né? Apesar de ter criança ali, mas está dormindo, mas quando a mulher quer tirar alguma coisa, como é que vai? Estou mentindo? Estou mentindo. É dessa forma. Claro que tem de outras formas. Mas aí ela recém-casada. Ela recém-casada. Ela recém-casada, ele é o Sansão, né? Ele quer o negócio. Aí, ela, né? Casou agora, novidade, né? Aí eles querem brincar. Aí no mínimo ela brincou tanto que ele vomitou o segredo. Assim também foi com Dalila. Porque ele, a Dalila, só que o Dalila foi mais uma lenga-lenga dele. Ele parecia até um lenço. O cara era forte e lenço ao mesmo tempo. Vamos dizer assim. Aí tá assim mesmo. Porque com Dalila, aí Dalila é Sansão, não sei o quê. Aí não, se você enrolar meu cabelo, a minha força cai. Sansão veio os filisteus, aí não era aquilo. Parecia um casal de Enzo. Aí toda hora tinha um negocinho, Sansão veio os filisteus, até que ele vomita mesmo o que era o segredo dele. Mas eu vou dizer para vocês, Sansão, olha só, Sansão, ele não caiu de vez. Ele foi caindo aos poucos, até perder a presença de Deus. Sansão, ele não caiu de vez. Você depois estuda esse capítulo, porque eu entendi assim, tá? Eu entendi dessa forma. Eu entendi que não era o cabelo a força. Eu entendi que, foi uma somatória de coisas que ele fez, negando seu voto de Nazireu. Foi uma somatória de coisas, e o que era mais visível aos olhos de todos, que fazia a representação do Nazireu, que era o cabelo e a barba grande, aí sim, não foi nem porque assim, era um segredo, não. É porque Deus criou ele Nazireu para onde ele chegar, assim como João Batista, assim como Elias, né? Ele chegava. Tu encontrou com quem no deserto? Encontrei com o como é que era esse homem? Ele estava vestido de pele, tinha uma barba, cabelo deles. Então o cara já era conhecido.
pelo voto que ele fez, né, do Nazireu, ele já era conhecido. Então Dalila entrega o segredo, entre aspas, que era o cabelo, mas é uma somatória de coisas. Descer e se envolver com mulher errada, participar de bebedeira, comer coisa imunda e tocar em cadáver, e ainda dá para os pais. Quer dizer, é porque não pode falar quem está no público, mas ele fez, vocês entendem, só lambança, entendeu? Ele fez só lambança. Então a presença de Deus foi saindo sem ele perceber. E no final da sua vida, assim, eu já estou adiantando até onde dá, entendeu? No final da sua vida, ele teve os seus olhos furados pelos filisteus. Só que ele já estava cego espiritualmente há muito tempo. Entendeu, meus irmãos? Sansão, a cegueira espiritual dele maior foi os pecados que ele foi cometendo no decorrer da sua vida, tudo aquilo que ele foi fazendo no decorrer da sua vida contra o voto de Nazireu que Deus ordenou a seus pais que ele seria. Tudo aquilo foi cegando ele espiritualmente. Quando os filisteus capturam ele, que Dalila fala do cabelo dele, que raspam o cabelo dele, aí colocam ele num moinho, para ele rodar um moinho, né? Tinha uma pedra e ele ficava rodando. O que os filisteus fizeram? Furaram os olhos dele. Né? Ele estava cego e ele ficava rodando. Aí, em determinadas festas, botavam o Sansão como palhaço como se fosse um palhaço da cor. Lá nosso troféu lá, Sansão, porque no decorrer da vida dele teve episódios incríveis. Teve episódio que ele matou 1000 com uma queixada de bode. É uma história tremenda. Depois você estuda, você vai ver, mas como é uma história muito conhecida, tem coisas que a maioria conhece. Ele pega uma queixada de bode e mata 1000 homens, a força descomunal, arrebentava corrente nova, arrebentava tudo, pegava pedras enormes, ele era forte, mas no final ele acaba empurrando pedra e cego. Por quê? Tudo por causa da cegueira espiritual. Quando ele achou que Deus estava com ele, Deus já tinha saído. Que sirva de alerta essa noite para todos nós, para que o Espírito do Senhor ele esteja aqui dentro sempre com a gente, para onde a gente chegar, mesmo que a gente seja identificado pelo nosso inimigo, ainda assim ele não vai poder fazer nada contra a gente, porque o que está dentro da gente se manifestará diante do dia aquilo que vem acontecendo. Hoje de manhã eu fiz essa camisa nova aqui. Hoje de manhã, olha como é que é bom. Olha como é que é bom você representar esse Deus e ter realmente um espírito. Quando o cara chegou de moto, o cara olhou para mim assim: rapaz, eu olhei para você, eu senti a presença de Deus em você. Eu senti a presença de Deus em você. Aí começou a falar comigo. Eu fiquei, aí era servo de Deus, né? Aí ele falando que ficou 20 anos preso, tal, mas o Senhor, o cara tem uma história incrível também. Entendeu? Então, quando você, né, é bom as pessoas enxergarem que não é você não, tá? Não sou eu, não é a Kátia, não é a Priscila, não é a Alex, não. É o que está na gente, entendeu? A pessoa olhar para você e ver que você tem um brilho especial, mas o brilho especial do Senhor.
Não é o nosso não, é do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe. Uma semana abençoada para todo mundo. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Deus abençoe.